Estamos aqui, mais uma live do Mulheres à Sexta. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril, e nós vamos conversar, não é uma entrevista, mas é uma conversa com a Pamela, que eu tive o prazer de conhecer quando eu estava no Brasil. Fui lançar meu livro lá na faculdade dela. E ela e a professora Silvana foram as pessoas mais generosas e hospitaleiras que eu já conheci, não é? Me diverti muito com aquele grupo, saudade de vocês, não é? E Pamela é árbitra de futebol e está aqui conosco. Hoje uma honra, né? Assim, um dos dias, né, sem tanto competição, sem tanto trabalho hoje, mas o único dia possível para a Pamela estar aqui com a gente. A Pamela também é membro do Comitê Esporte do Grupo Mulheres do Brasil e ela é embaixadora do Guerreira Projects. Ela está fazendo de um trabalho muito interessante na URGS, que é o programa Mulheres e Futebol, né? E ela faz aí um trabalho interessantíssimo de arte. Eu estava até comentando aqui que semana passada a gente teve uma narradora, na semana anterior uma árbitra de basquete e hoje você é uma árbitra de futebol, né? Pamela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, tem especialização em Educação Física Escolar pela Universidade de Santa Maria, mestrado em Ciências do Comportamento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente você é doutoranda do programa de pós-graduação. Você já doutorou, não? Eu finalizei em janeiro. Ah, então. Você já é uma professora doutora aí pela URGS. Tem experiência na área de educação física, com ênfase na educação física e relações de gênero, mulher e esporte, educação física escolar, futebol de mulheres. E desde 2014 atua como árbitra, embaixadora do Guerreiras Project e participante aí do Grupo Mulheres de Futebol da URGS. Bem-vinda! Obrigada, queria muito agradecer o convite. Um prazer estar aqui, mesmo que à distância, presente fisicamente, né, Cláudia? A gente teve um contato muito bom ali na URGS, então é um prazer estar aqui conversando contigo, falando sobre a área que eu amo, que é futebol, que é as mulheres no esporte, enfim. É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. Muito obrigada. Sou eu que agradeço a sua participação, agradeço o seu tempo, né? E é claro que a gente vai ter uma conversa bem interessante. Mas, assim, como boa historiadora, eu gosto de ficar aí aguardando a história das pessoas, porque mais do que a história de eventos e fatos, eu gosto da história pessoal, Pamela. Então, conta pra gente aí de onde você vem, né? Como que surgiu esse interesse aí em ser árbitro, né? Um pouquinho da sua história de vida, por favor. Tá bem. Bom, eu venho de uma cidadezinha muito pequenininha, que se chama Restinga Seca, minha cidade natal. Minha família continua lá, mora lá até hoje. É uma cidadezinha que fica próxima à cidade de Santa Maria, né? Que infelizmente o mundo inteiro acabou conhecendo aí nos últimos anos. Bom, e a minha cidade, ela é uma cidade, como toda cidade pequena, né? Uma cidadezinha conservadora. E sou irmã do meio, né? E o meu irmão mais velho é quem tinha a idade mais próxima. E meu irmão sempre estava na rua jogando futebol, ou brincando com os amigos, e eu acabava indo junto, né? Estando sempre com ele. Então, a minha inserção no mundo esportivo pode-se dizer que foi culpa do meu irmão, hein? O Uhum. Patrick. Então, sempre joguei com ele na rua e acabei gostando daquele esporte, aquilo me encantava todos os dias, né? Era a brincadeira favorita. E quando eu entrei na escola, tinha uns turnos invertidos, né? Na minha época, agora as coisas mudaram um pouquinho, mas tinha as escolinhas esportivas. E a minha família não, meus pais principalmente, não gostavam muito que eu jogasse futebol, né? Tinha aquela resistência que futebol é coisa para menino, enfim, aquele papo que a gente escuta sempre, né, das jogadoras que a gente acaba entrevistando. E comigo não foi diferente, né? Então, para poder jogar futebol, eu fazia todos os outros esportes para poder estar fora de casa no horário do futebol. Então, eu fiz futebol, fiz handebol, fiz basquete, fiz atletismo, fiz uma infinidade de
de esportes e acabei me apaixonando por todos eles. Mas aquilo que fazia o olhinho brilhar era o futebol. Então, quando eu fui para a universidade muito em função do esporte, né, escolhi educação física, acabei me envolvendo nas equipes universitárias, Uhum, competindo, jogava em alguns clubes da região, mas podia-se dizer que o nosso salário, a ajuda de custo, né, que a gente chamava na época, era muito, muito pequena, a gente não conseguia viver do futebol, não é? uhum, E acabava levando aquilo como um hobby. Então, o futebol começou a ficar sério para mim quando eu comecei a pesquisar sobre ele. A minha vida se tornou pesquisar futebol. Bom, a minha carreira acadêmica começou em Santa Maria, né, pesquisando já no TCC sobre futebol. Aí fiz mestrado, doutorado na URG sobre futebol. E numa dessas ações, junto com a professora Silvana, a gente criou um projeto que temos continuidade até hoje, que é o Programa Futebol e Mulheres, né, na URGS. sim. E uma dessas ações, lá em 2014, era um curso exclusivo para mulheres, um curso de arbitragem. E como eu ia acompanhar aquele projeto do início ao fim, eu decidi fazer, então, o curso de arbitragem, que era uma coisa que me chamava a atenção também. E aí um dos nossos instrutores falou na época, não, agora vocês vão começar e ninguém vai mais largar, que é uma paixão. Uhum, E eu pensei que aquilo não ia me tocar e foi uma atividade assim, o primeiro jogo que eu optei, eu me lembro que foi algo, eu pensei, nossa, era aqui que estava e eu não achava, era o que eu queria fazer. aham, Então, a minha paixão começou no. Pode dizer que eu cheguei, a arbitragem chegou até mim e eu cheguei na arbitragem através desse primeiro jogo aí, que uhum, foi o que me levou, em definitivo, a investir nessa carreira. sim. E aí, como é que. Conta aí pra gente, que as pessoas a gente não sabe, né? Mas como que se torna árbitro? Bom, existe um curso, né? Uhum, Na verdade, existem vários cursos. Existem os cursos específicos, né, de cada, vamos supor, de cada município, mas existe o curso específico do estado, que são os cursos das federações. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, temos a Federação Gaúcha de Futebol. Essa uhum, federação oferece um curso que geralmente tem uma duração de 6 meses, né? Aí é composto por aulas, por provas, por teste físico. E aí, se você for habilitado, acaba se tornando aí o primeiro passo, né? Porque existe aí uma análise de desempenho durante os jogos, se uhum, está indo bem, se não está, se tem alguma coisa para corrigir. Então, e aqui no Rio Grande do Sul é um pouco diferente. São três categorias na arbitragem. A letra A, que são os árbitros de elite, né, que apitam o campeonato estadual principal. Os uhum, árbitros de letra B, que são os intermediários, e o C, que são os iniciantes. uhum, Então, todo mundo que termina o curso acaba entrando na letra C, que são os iniciantes. Aí sim. cada federação tem o seu molde, né? A Federação Paulista é um pouco diferente, a Federação Catarinense é um pouco diferente, Uhum. que são da onde são as nossas grandes árbitras, né? A Neuza, a Edna, a Charlie, entre tantas outras. Agora, assim, você falou assim, meio de como se faz para se tornar uma árbitra. Agora, a sua trajetória, assim, como mulher, como foi essa trajetória para você conseguir esse curso? Como é que você fez esses cursos? Bom, o curso de arbitragem, ele não é um curso acessível, né? Ele Uhum, é um curso relativamente com custo alto. uhum, Então, a minha primeira porta de entrada realmente foi o curso oferecido pelo nosso programa, né? Que era um curso gratuito. E esse curso eu iniciei se não me falha a memória, com 39 colegas. E dessas 39, hoje atuam apenas três, né? Pela dificuldade que a gente enfrentou e ainda enfrenta, né? De se manter em atuação. uhum, Bom, e o curso da federação, mais tarde, eu conseguia. Eu fazia vários jogos já no campeonato, nos campeonatos amadores, né? uhum, E aí isso que me ajudava a
custear esse curso, né? Mas é um curso também que, além da parte financeira, ele despende bastante tempo, ele é um curso com uma carga horária um tanto alta, né? Então foi um pouco difícil para mim, porque geralmente era aos finais de semana. E Uhum. como eu comentei no início aqui, a minha família é do interior, né? Então eu tô sempre nesse trânsito de Porto Alegre para o interior, desculpa, para o interior. E tenho a minha filha também, né? Uhum. Então a dificuldade de conciliar tudo isso foi bastante grande. Sim. Mas também as escolhas que a gente faz acabam nos levando para caminhos que nos levam a coisas muito boas, né? E uma Sim. dessas escolhas foi o curso de arbitragem. Então, Uhum. coisas que eu consegui alcançar depois desses cursos foram bastante gratificantes aí e somaram muito no que eu sou hoje. Sim. E desde o seu primeiro jogo que você apitou, assim, né? Quais são as suas batalhas, quais foram as suas batalhas diárias, né? Porque você começou em 2014, né? E você fala que tem 39 colegas e só saíram seis, né? E era um curso misto, vocês e os meninos, ou só mulheres? O da federação, ele é misto, né? Na minha turma tinham 88 homens e 5 mulheres, né, no curso da federação. Uhum, É um curso misto, majoritariamente por homens, né? As mulheres, a procura ainda é um tanto baixa, né? Tem uhum, aumentado nos últimos anos, mas ainda a procura é pequena, né, por parte das mulheres. E, bom, as dificuldades que a gente enfrenta no campo, elas são diárias, né? Diárias e também por partida. Toda partida acontece alguma coisa, toda partida a gente enfrenta alguma dificuldade grande, ou até antes dessa partida começar, né? A gente já sofre algum impedimento, né? Ou tem que aí transpor alguma barreira para poder atuar. uhum, Então a pressão que a gente entra já no campo, ela é enorme. Então, muitas das mulheres que começam o curso, elas acabam não terminando em função disso também, né? Porque uhum, uma coisa é o curso, né? É o teórico, é o físico, e a outra coisa é a atuação, né? Que a gente tem que lidar ali, às vezes, com 25 pessoas de cada lado, né? Contando as comissões, os atletas. uhum, E torcida também não é uma coisa fácil de se lidar, então a gente tem que aprender a administrar tudo isso uhum, da melhor maneira possível. Então, a dificuldade é diária, e desde 2014 para cá, algumas coisas melhoraram, mas outras ainda continuam as mesmas, né? uhum. Então, O que melhorou? o que melhorou é em função dos próprios colegas mesmo, né? Uhum, Teve um colega em um determinado período que ele era assistente, né? Eu sou árbitra central e ele é assistente. uhum, E ele dizia que ele não fazia assistência para mulher, né? Então, esse colega, ele acabou sendo rejeitado pelos próprios colegas, né, nesse período aí. Então, isso foi uma coisa que melhorou, né? Da gente não se calar mais para essas coisas, não tolerar mais essas coisas. Não é um comportamento aceitável, ainda mais quando se está trabalhando em equipe, né? uhum, O tratamento dos clubes em relação às mulheres também foi uma coisa que melhorou. Pode-se dizer que eles estão mais acostumados com a presença das mulheres, né? Mas uhum, ainda as árbitras centrais causam algum estranhamento, né? Porque geralmente as mulheres são assistentes, né? Trabalham como assistentes. Agora uhum. temos aí a Edna, né? Um grande exemplo de uma árbitra central que está abrindo portas, ganhando seu espaço e tornando um espaço mais cômodo para outras mulheres também, né? Sim. E na sua opinião, assim, né, eu acho que tem que ter muito cuidado para falar com isso, porque é a sua profissão e assim, né, é uma fala bem profissional. Mas, em termos gerais, não necessariamente que tenha acontecido com a Pamela, né? O que continua a mesma coisa? As palavras, né? Os xingamentos, eles continuam os mesmos. Aquela coisa básica de sempre, né? Teu lugar não é aqui, é na cozinha. Uhum, Alguns outros palavrões que continuam o mesmo desrespeito de sempre.
Não todos os clubes, mas alguns não aceitam mulheres como árbitras, né? Então, às vezes, antes já de entrar no jogo, não, vai ser uma mulher. Ah, tu vai apitar? Sim, eu vou apitar. Então, essa desconfiança da nossa competência, Uhum. o questionamento de se a gente pode ocupar aquele lugar ou não, ele ainda é muito forte, ele é muito presente. Sim. E eu queria fazer uma pergunta para você, assim, é mais mulheres que xingam as mulheres árbitras, mais os homens? São mais os homens. São mais os As homens. mulheres, elas xingam, mas o xingamento das mulheres é diferente, né? O xingamento das mulheres são xingamentos comuns. E os dos homens é sempre direcionado ao nosso gênero, né? Ah, lavar uma louça, o marido deve estar em casa, ou coisas do tipo. Uhum. Mas Sim. eles xingam bem mais. É. Eu E até eles brinquei xingam os sobre. homens também, não? Mas o xingamento é diferente para o homem, né? Ninguém manda o cara ir lá trocar um pneu ou abrir um vidro de vitrina, essas coisas, né? Carregar Então, peso. eu brinquei num Grenal, que foi a primeira vez que eu me senti tratada igualmente no jogo de futebol. A Silvana ainda estava nesse jogo. Era um Uhum. Grenal, primeiro jogo da final do Grenal do Gauchão Feminino. E a Uhum. torcida inteira nas minhas costas e gritando, daí entoou aquele coro: Ei, juíza, vai, né? E Aham. completar. Mas o que me chamou a atenção foi o juíza. Eu nunca tinha ouvido alguém me xingar, né? Juíza. Então Aham. aqui eu brinquei que aquilo foi a primeira vez que tive o mesmo tratamento até no xingamento, né? Então, olha só. Tem uma coisa aqui, uma pesquisa que é feita para o site do Mulheres da Sexta, e inclusive está no seu blog, né? Que em pleno século XXI, o universo da arbitragem do futebol ainda é bastante restrito aos homens. O Brasil ainda foi pioneiro quando teve a Silvia Regina apitando os jogos na elite do Campeonato Brasileiro de 2003. Algo que, na Alemanha, por exemplo, só aconteceu há 2 anos atrás. Atualmente, as mulheres representam apenas 10,28% do quadro de árbitros da CBF. São 752 homens atuando na arbitragem, 248 principais, 355 assistentes, 149 analistas de desempenho e 86 mulheres, sendo 18 árbitras, 59 assistentes e 9 analistas. Esses números estão apurados ou estou muito fora da... Não, tá certo, tá correto. Então, e aí a gente vê que o preconceito da torcida, né? Tem o preconceito da torcida que vai nessa coisa e tal. E você já chegou a ser agredida por um jogador? Por Então, algum jogador? Porque pela torcida a gente sabe que árbitro, né? Tem essa coisa da diferença de gênero para mulher e tal, mas assim, né, xinga todo mundo. Mas e jogador? Como é que é a sua relação com eles? de maneira geral, bom, como eu falei, lá no começo, lá 2014, 15, 16, era muito complicado, né? Inclusive, até não cheguei a ser agredida nesse período, mas sofri várias situações, assim, até de enfrentamento. Mas o episódio que acabou repercutindo bastante comigo foi em 2018, que eu acabei sendo agredida, assim, por um jogador. Uhum, E acabou um pouco fugindo do controle e o caso repercutiu nacionalmente, né? Teve até um episódio no Globo Esporte falando sobre isso. uhum, Não queria que tivesse repercutido assim a minha carreira como árbitra, né? Mas infelizmente foi o que aconteceu e sou muito grata porque pude falar, né, dessa situação que não só eu, mas como várias árbitras sofrem, né? uhum, Foi num campeonato amador, na verdade, num município próximo aqui de Porto Alegre, do litoral. E quando eu entrei no gramado, eu já senti que o clima estava um pouco pesado, assim, a gente faz uma leitura, né? A gente sente o jogo.
sim. E esse jogador, ele estava muito incomodado com a minha presença ali, nitidamente. Uhum, E aí no primeiro apito, assim, ele já veio para cima gritando, e aí a gente tem que administrar, né? Porque são coisas que acontecem corriqueiramente, né? Jogadores exaltados. Mas ele estava além da medida. uhum, E aí aconteceu um lance e eu dei um cartão amarelo para ele. E aquilo desencadeou uma reação que eu não esperava nunca, né? uhum. Daí ele veio para cima de mim, me empurrou, me deu um pisão no pé e ele queria me agredir muito, assim, oficialmente. Então veio segurança, os outros jogadores interviram e ele me disse centenas de coisas e o jogo estava sendo transmitido, então acabou sendo tudo gravado. Tive que tomar as medidas cabíveis depois, né? Fiz boletim de ocorrência, tive que ir na delegacia e tudo mais. Encerrou o, o episódio. Aí a televisão acabou me procurando para contar essa história, né? E acabei tendo que contar. Me sinto muito grata de ter contado essa história, porque diante desses episódios a gente não pode se calar, né? Por mais que isso nos machuque, nos cause tristeza no momento, né? A gente tem que falar sobre isso, e principalmente não tolerar mais que essas coisas aconteçam, né? Então esse foi meu episódio em 2018, que para mim foi bastante triste, mas foi produtivo. É, e você, porque assim, por exemplo, a gente, né, sabe que a Vera, por exemplo, disse assim que se viesse fazer um negócio desse, ela saía correndo, né? Você não pode sair correndo, né? Assim, assim como, né, a gente vê que essa a coisa da violência é uma coisa que tem se tornado muito frequente de jogador agredindo o árbitro e às vezes é físico isso, né? Só que a presença em campo feminina, ela é tanto provocadora como que ela é uma ameaça, né? A esse padrão machista e de que esse lugar é nosso. Por exemplo, na semana passada a gente teve um comentário, né, de uma narradora que diz que quando ela chegou para narrar, o cara falou, mas até aqui vocês vão querer entrar? Que era uma coisa só nossa de narrar jogo até aqui, né? Como se o lugar fosse só deles, né? Que é uma questão do árbitro mesmo, né? Desde quando você começou, né? Você passou por essa agressão, né? Com o jogador, com a própria torcida, né? Existe alguma coisa que foi criada para proteger vocês em campo ou não? Especificamente não, né? Mas a orientação sempre é para que tenha. Aqui a gente chama a Polícia Militar de Brigada Militar, né? A presença da Brigada Militar no estádio. Uhum, Então, essa é a nossa segurança. Então, tem um protocolo, né, de segurança uhum, que os policiais seguem e a gente também é informado de como isso acontece, né? Mas, na grande maioria, não há registro de violência física, né? uhum, Apesar da verbal existir bastante, mas a violência física ela é muito difícil de acontecer, né? Contra árbitras e árbitros também. uhum. Mas quando acontece, né, tem essa proteção aí da polícia militar, ou por vezes até dos seguranças do próprio clube, né, que disponibilizam. Mas, e surge uma série de outros problemas em relação a isso, mas a nossa segurança, a nossa garantia são os policiais militares, né, nas partidas. Tá. E como que é a rotina da Pamela como A árbitra? rotina da, a Porque rotina da depois Pamela, como militante é a segunda parte da sua fala. Mas assim, como que é a sua rotina como árbitro? Assim, rotina de atividade física, alimentação, estudo. Como é que é isso para você? é agora que a pandemia chegou para nos afetar, infelizmente, essa rotina mudou bastante, né? Uhum, Bom, a rotina de estudos, tem um árbitro, um colega nosso, Diego Souza, ele criou um aplicativo e criou um grupo de estudos a partir desse aplicativo para estudo da regra.
Sim. Então, quem me auxilia a estudar são os outros colegas, obviamente, mas o Diego me auxilia muito na questão dos estudos. Uhum. Tem uma treinadora comigo também específica, a Tainá. A Tainá monta meus treinos e dou feedback para ela, a gente vai fazendo essa troca. Agora tudo à distância, né? Porque é Uhum. por causa da pandemia. E por vezes a gente está em municípios diferentes também. Uhum. Estou muito nos meus pais. Então a Isso. rotina de treinos e estudos elas têm que ser mantidas, né? O que mudou muito foram a rotina dos jogos, né? Que acabaram saindo da minha semana. Mas em época de temporada a gente faz de 3 a 4 treinos físicos por semana e o estudo 3 vezes na semana também. Como agora não estão tendo jogos, eu estou mantendo 2 estudos na semana e 3 treinos. Uhum. Mas os treinos mais leves, mais tranquilos, Uhum. sem metas estabelecidas ou algo do tipo. Uhum. Só para complementar, Cláudio, que tu me perguntou antes, eu fiquei pensando, a Bibiana Steinhaus, ela apitou em 2017 a Bundesliga, Uhum. na Alemanha. Então foi em Foi. 2017. É, esses dados estão aqui de 2019, que agora foi que eu vi. Então, foi É, apenas 2 anos, na verdade, são 4 anos, né? é isso aí. E também sobre a rotina, agora a gente está uma rotina intensa de lives, né? Então, Uhum. estou acompanhando muito o Museu do Futebol, né? Com o projeto da professora Silvana aí também, Proibidas e Insurgentes, né? E aprendo muito Maravilhoso, né? com as mulheres que escutam as suas trajetórias, suas histórias, e está É, sendo muito rico também aprender com a trajetória de outras mulheres, né? exatamente. É. Tem feito parte constante aí da minha rotina. Ah, que ótimo. Então, agora vamos falar da Pamela Militante, né? Você está aí no programa Mulheres de Futebol da URGS. Quando que começou esse programa? Bom, o programa, o atual, começou o ano passado, um Sim, pouquinho antes da pandemia, tá. talvez um pouquinho antes da pandemia. Mas esse projeto ele já existe desde 2014, 15, por aí, com a professora Silvana. Então Uhum, está tendo uma continuidade desde lá. tá. Então, fala um pouquinho do projeto aí para nós, para a gente conhecer, né? É porque você tem dois projetos para falar aí para nós, que é esse e o Guerreiras, né? Que tem um papel importante Isso na tua aí. vida aí. Então, conte aí para nós como é que é esse programa Mulheres do Futebol. Bom, como eu comentei um pouquinho antes, a minha trajetória deu uma guinada grande quando conheci a professora Silvana, né? Uhum, Na questão afeitas ao futebol, à pesquisa. Então, o programa Futebol e Mulheres, ele me formou enquanto militante, tenho um carinho muito grande por esse projeto. E ele, além de ter essa parte mais histórica das exposições, enfim, a gente fez exposições itinerantes, tivemos uma exposição durante o período da Copa, aqui também, num ponto turístico de Porto Alegre, que é a usina do gasômetro. Para além de tudo isso, a gente utiliza a história oral como metodologia. Então, a gente sim. conseguiu entrevistar, agora já passou de 100, eu acho, centenas de mulheres envolvidas com a prática do futebol. Sejam elas jogadoras, dirigentes, diretoras, árbitras. Uhum, E como eu comentei contigo, aprender com a trajetória de outras mulheres, né? Eu acho que o ponto em comum é a resistência de todas elas, né? Para mim é sim. muito rico. Então, a minha militância vem daí, principalmente desse projeto, né? E por perceber que juntas a gente consegue resistir muito mais, né? Resistir e aprender umas com as outras. Então, esse projeto ele trabalha com entrevistas, com exposições, com produção de artigos, produção de cursos EAD também. Uhum. Então, é um E, projeto que tem várias frentes e a gente está dando continuidade. e essas entrevistas ficam disponíveis para os pesquisadores? Qual plataforma que fica, tal?
todas essas entrevistas que eu falei, elas estão disponíveis. Ainda não todas, porque existe um processo bastante grande, né, até elas ficarem disponíveis. Sim, Mas todas elas estão disponíveis no Lume, que é o repositório digital da URGS. Então, se sim. vocês acessarem lá Lume URGS, tem um cantinho lá, entrevistas, e aí tem tudo lá, o que a gente fez, o que a gente produziu desde então. Uhum. E que é uma história riquíssima, né? Porque você entra na Biblioteca Nacional, nos jornais de 1900, e você vê essas mulheres assim na página de uniforme, jogando futebol, e daí a pouco vão presas e é proibido. Exatamente. A Também. própria Leia, né, que foi a nossa primeira árbitra, tem Pois uma história é, riquíssima aí, de eu lembro também quando de ela esteve prisões e aí. tudo mais. É isso. E para Então, além das entrevistas, a gente tem um acervo, né, de várias dessas mulheres que disponibilizaram. Então a gente conseguiu digitalizar tudo e está tudo lá disponível para quem quiser pesquisar e acessar. tá. Tá E a tudo Silvana online. Lucena aí que também está no site Garimpando Memórias. Eu vou fazer um pin aqui nesse comentário, porque é muito importante a gente também, porque a gente coletar a história é uma coisa muito importante, né? E divulgar também, porque às vezes você, né, você não é historiador nem nada, mas você tem uma filha, né? E como você diz, aprender com essas histórias é muito bonito. Mas desculpa, eu te interrompi, vamos lá. Não, imagina. Bom, e esse foi o projeto, né, para mim tenho um carinho muito grande, muito especial por ele. Uhum. Não só pela riqueza, né, mas por também ter me formado aí como pesquisadora, como militante, e até como uma mulher que acabou se descobrindo de outra maneira no futebol. Sim. Olha, a gente vai ter tempo para perguntas. Se vocês tiverem perguntas para a Pamela, tem um balãozinho com interrogação no meio. Coloque a sua pergunta lá, porque depois que eu acabar aqui com ela, as minhas perguntas, eu faço as perguntas de vocês. Mas Olha, para quem quiser acessar o site do Garimpando Memórias, é garimpandomemórias.univasf, com F mudo no final, tá, vou dar esse serviço para Silvana. .edu.br. Vou dar esse serviço para Silvana. Comenta aí, Silvana. Põe aí o site e aí eu faço um pin no comentário, tá bom? Porque esses pins acabam ficando marcadinhos aí quando a sua live subir para o IGTV, fica lá, entendeu? Como um comentário. Vai o linkzinho aí direto. Vai o link direto. E aí eu só coloco lá nas coisas. Obrigado, Cleide, pelo cumprimento. Mas vamos lá, agora tem um outro que você é militante, que é o Guerreiras. Conte aí também tudo. Porque aí as Bom, pessoas têm que saber, só localizando, né? O Mulheres e Futebol conta com um acervo. Tem audiovisual ou só áudio? é escrito, Tá, é um é só o documento. acervo escrito lá no Garimpando Memórias, no site da URGS, né? Que a Silvana já está digitando aí, então vai Do colocar Garimpando. no Garimpando. E agora a Pamela vai falar sobre o projeto Guerreiras, né? Que é um outro projeto. Bom, o Guerreiras, ele é um projeto, ele acabou surgindo através da Caitlin Fisher, né? Na época era jogadora de futebol, uma americana jogadora de futebol, e ela tinha o sonho de ser jogadora, e aí ela veio para o Brasil, porque ela pensou que o Brasil, como era o país do futebol, aqui ela teria chances de se tornar uma profissional, enfim, ter uma ascensão na sua carreira aqui no Brasil. Então, quando ela veio para cá, ela se deparou com a realidade que nós vivíamos e Hum, acabou conversando com várias outras jogadoras, e dentre elas a Aline Pellegrino, que hoje é a diretora de competições da CBF, né? A Aline também foi jogadora aí durante 16 anos, capitã da nossa seleção brasileira durante 8. E, bom, acabou conversando com a Aline e percebendo que as histórias das mulheres tinham vários pontos em comuns em relação à dificuldade de ser jogadora, histórias muito peculiares, né? Então, a Caitlin e a Aline acabaram fundando o Guerreiras e, através da história das mulheres, utilizar o futebol como uma ferramenta para a igualdade social, né? Para debater questões como violência, igualdade de gênero,
e dentre tantos outros assuntos. E Tá. utilizava principalmente como uma metodologia, né, o ver, pensar e perguntar. Hum, Então, a gente era chamada nos locais, né, ou a gente se disponibilizava em alguns locais e levava imagens, né, nossas ou das jogadoras que faziam parte do Guerreiras, e através dessas imagens fazíamos perguntas, né? Ah, o que que vocês estão vendo aqui? Daí a turma, né, geralmente de crianças, adolescentes para adultos, dependendo do local, começavam a descrever o que tinha naquela imagem. E a partir disso a gente criava algumas problematizações a respeito do que surgia e do que acontecia naquele local, né? Então fomos em escolinhas, fomos em projetos sociais. As meninas do Rio de Janeiro acabaram indo também nas favelas, né, nas quadras de uhum, futebol e em tantos outros locais. tá. Então o Guerreiras, ele é esse projeto, né, que ele não tem uma sede, mas ele acontece no mundo todo, né, na Alemanha, Estados Unidos, Colômbia, Uhum, aqui no Brasil, através das suas embaixadoras. uhum, No Rio Grande do Sul somos eu, a Suelen Ramos, né, e a Adriana, que já não está mais vinculada ao Guerreiros. Lá no Rio de Janeiro temos a Carla, a Índia, a Nádia de São Paulo, a Caitlin continua na Alemanha. Enfim, o projeto vai acontecendo aí nas suas uhum, variadas frentes. A Joana Burigo também daqui de Porto Alegre. tá. E o que faz a embaixadora? Bom, a embaixadora, primeiro a gente passa por um curso de formação, né, Aham, para falar de empoderamento, de feminismo, de futebol, das mulheres no esporte, da qual a professora Silvana também é, né? A Silvana nem é embaixadora, a Silvana é a patrona maior do grupo, né? Porque a Silvana que aham, encabeçou aí grande parte dessas discussões, né, para levar para o grupo todo. Então sim. acontece uma formação, a última formação aconteceu em São Paulo durante 3 dias. E aí as embaixadoras voltam para os seus estados para aplicar as coisas que aprendemos, né? Para discutir tudo que aprendemos. Sim. E aí sim, a embaixadora vai lá, por exemplo, na escolinha, discutir questões de igualdade, violência, de justiça de gênero a partir do projeto e da sua trajetória, né? Sim. Seja como jogadora, como ativista, como professora, enfim. Uhum. Essa é a embaixadora. Muito bem. Então, olha, tem uma pergunta aqui para você, que alguém colocou aqui. Foi se você em algum momento teve problemas com o seu pai ou com a sua mãe quando você quis ser árbitro. Problemas não, mas tive uma certa resistência, sim. O maior medo da minha mãe acabou se concretizando, né, infelizmente, que Uhum. era a violência física. Tinha uma resistência bastante grande. Meus pais, quando eles perceberam que não iam conseguir me tirar do futebol, eles acabaram aceitando, né, depois de muitos anos. Mas resistência, assim, de não querer Uhum. relacionado somente ao medo pela minha integridade física, mas sempre me deram apoio. O meu pai, principalmente, né? Todo orgulhoso. Sempre tive o apoio deles a partir do momento que eu decidi ser árbitra. Sim. E uma coisa que eu queria pedir para você, porque a gente está quase terminando, enquanto as pessoas pensam nas suas perguntas, é, qual o recado que você deixaria, uma mensagem, assim, para quem está aqui te assistindo e que vai te assistir depois, né? Porque você sabe que o live do Mulheres à Sexta é o Netflix, né? Do Instagram. E quase ninguém assiste no dia. Aí quando você vai ver no sábado, tem 350 views, 500 views, o que é muito pouquinho. Mas mesmo assim, comparado com outros, né? Com 50 mil e tal. Que bom, né, que tá editado depois, Cláudia. Pois é, vou ter editado depois. Essa ao vivo, vocês têm sempre essa coisa, né? De
da gente estar falando aqui, né? E sair pergunta, assim. Eu gosto mais do ao vivo. Mas, enfim, depois assiste, todo mundo assiste a gente. Aí, diz aí uma mensagem, uma coisa, né? Para as pessoas, né? Que tem esse sonho, né? De entrar numa área que dominada aí pelos homens, mas fica pensando que é impossível, que é difícil, porque tudo é difícil para a mulher, né? Tudo é difícil, o esporte é difícil, ser profissional é difícil, né? Aqui em casa, por exemplo, uma professora, a outra trabalha em business, e aí a gente vê que as sacanagens são as mesmas, entendeu? Os boicotes são os mesmos, as políticas são as mesmas, né? E é sempre uma coisa de opressão em fazer você sentir medo. E eu vejo que o mundo da arbitragem, principalmente entre as meninas que às vezes a gente conversa, né? Ah, não, já ser atleta já é difícil, imagina ser árbitro, eu nem quero pensar nisso, né? O que você diria para essas meninas? Bom, ser mulher já é um ato de resistência, né? Ser mulher no futebol, ainda mais. Então, incomoda às vezes, é difícil enfrentar certas coisas, a gente vai chorar, vai cair, vai refletir, mas o importante é resistir. Resistir e não se calar diante das situações, né? Sejam elas quais forem. As dificuldades elas vão aparecer todos os dias, em todos os momentos, né? Dessa carreira, dessa vida profissional, mas o que a gente não pode é desistir. Que penso eu que é justamente o objetivo de quem nos fere, né? Ou de quem nos rejeita nesse meio, que é nos tirar dali. E a gente tem que mostrar que a gente é capaz, sim, de estar ali, através da nossa competência, da nossa habilidade para desenvolver aquela função. Então, não desistam, resistam, né? E acho que também outra coisa é a união, né, Cláudia? A gente se unir a outras mulheres, eu falo agora como árbitra, a outras árbitras que enfrentam essas dificuldades, para a gente ser um grupo coeso aí e firme de resistência diante das situações que a gente enfrenta no dia a dia. Sim. Alguém falou sobre isso também, que tem um grupo de apoio de árbitros, né? Mas a Silvana está perguntando assim, qual que é a sua preferência? Qual a sua preferência como árbitra? Eu acho que assim, qual a preferência dela, né, como árbitra? Os meninos ou as meninas no futebol? Se você tivesse que escolher só futebol feminino, só masculino, qual você escolheria para Ah, é arbitrar? uma pergunta difícil. A pergunta é difícil, mas eu tenho um carinho especial pelo futebol das mulheres. Então, fazer parte disso, para mim, tem um significado muito grande. Aconteceu isso no estádio Beira-Rio. Eu fui apitar um jogo, era a semifinal de um campeonato gaúcho aqui no Rio Grande do Sul. E aí fazia 21 ou 22 anos que o Internacional não jogava no Beira-Rio. Uhum, E a capitã do Internacional, o jogo já estava 8-1, se eu não me engano. O jogo estava encerrado. E a jogadora do Internacional chegou perto de mim, ela me conhecia, daí ela disse assim: Ô Pamela, deixa a gente jogar mais um pouquinho aqui, porque a gente não sabe quando vai voltar. Então eu acabei dando um acréscimo de 6 minutos, eu acho, no jogo, que não precisaria. uhum, E o narrador que estava narrando o jogo, aí me falou um monte de coisa que não entendia, da onde que eu tinha tirado o acréscimo e tudo mais. Mas eu acho que são essas coisas, né, como eu falei, que nos aproximam. Essa partida, por exemplo, né, o narrador não sabia da realidade, não sabia o que estava acontecendo, mas era mais fácil me criticar do que pensar, né, sobre a exatamente. atuação dessas mulheres no estádio Beira-Rio. O que é muito comum, né? Assim, a gente não pode falar isso que isso é no Brasil, mas o que é comum no mundo inteiro. É muito mais fácil criticar do que pensar e analisar uma situação, né? Mas é isso. É isso, Pamela. Alguém tem mais alguma pergunta? Algum comentário para a Pamela sair feliz dessa live aqui? Tem várias sugestões aqui falando das pessoas violentas, que elas precisam de como é que fala?
mais, mais tratamento médico. E tem uma pergunta assim que é da Dani Romsey, que diz que é, sobre as vivências com as outras árbitras, né? Como que vocês se apoiam? Se vocês têm uma rede de solidariedade, você diz que é preciso. Existe essa rede? Existe uma rede que não é institucional, né? Existe uma rede entre nós, porque a arbitragem acaba nos criando vínculos, né? A Uhum, gente acaba criando vínculos de amizade, então com algumas sim a gente tem mais proximidade e fala, né, sobre o que enfrentou, sobre as dificuldades. E digo que em alguma medida certas situações passam a ser corriqueiras e a gente tenta resolver elas da melhor maneira possível. tá. Felizmente, coisas têm mudado para melhor, como a aproximação mesmo das árbitras, né, que era uma coisa que não se falava sobre, e hoje a gente tem isso. A Cíntia está perguntando aqui qual o jogo que você arbitrou que te enche de orgulho? Ai, é difícil. É difícil falar, mas tem um que me marcou muito, que é justamente esse jogo que eu comentei, que Uhum, foi há um dado aí de que talvez eu seja a primeira mulher a ter apitado num grande estádio aqui do Beira-Rio, né, aqui no Rio Grande do Sul, que é o estádio do Esporte Clube Internacional. E uhum, faziam mais de 20 anos que as mulheres não jogavam naquele estádio. Então era uma semifinal de um campeonato gaúcho. O jogo tinha transmissão pelo canal do clube. Tinha uma torcida relativamente grande para o futebol das mulheres. Então aquele jogo foi que me marcou muito quando a gente foi entrar pelo túnel do estádio, as duas equipes, né? E as jogadoras elas estavam nervosas e eu estava também, aquele clima todo de estádio, né? Que a gente gosta tanto, faz tanto tempo que não tem. Mas para mim foi um jogo, foi muito marcante pela história daquele jogo, né? Era um uhum. jogo que marcou uma história e um retorno dessas mulheres a um grande estádio no Rio Grande do Sul. Então foi um jogo que me marcou muito. Então, a Cleide já respondi a pergunta. Então, a outra pergunta da Cleide é assim: você tem mais algum sonho a realizar? Ou sonhos? Sonho a gente sempre tem, né? Sonho vários sonhos. Aham, Mas um dos grandes sonhos que eu tinha, ele já, de alguma forma, ele já está se realizando, né? Que a nossa grande batalha era pela valorização das mulheres no esporte, né? uhum. Então, o que a gente vem vendo, as mudanças que a gente vem percebendo, isso aí, para mim, não tem preço, né? Muito mais que uma realização individual, acho que é uma realização coletiva. Não só há tantas mulheres, né, que resistem e lutam pela nossa modalidade aí, como tantas outras que ainda precisam do nosso apoio e vira a completar o nosso grupo aí no time da luta pelo desenvolvimento. Então, acho que esse é o meu grande sonho, né? Que as mulheres sejam reconhecidas, que elas sejam valorizadas e que o esporte e as mulheres sejam respeitadas. Muito bem, Pamela. Então, eu tenho só a agradecer pela sua participação. Muito obrigada por estar aqui. Foi muito, muito, muito importante a sua live para a gente entender esse caminho de ser árbitra, essa batalha de ser mulher no campo de futebol, né? Eu acho que não só como jogadora, a gente sabe que a coisa é difícil como jogador, a gente sabe que, mas como árbitra, como autoridade dentro de um campo, aí você está como um espelho, a vitrine, né? O alvo da violência, o alvo de toda a frustração, enfim. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua fibra, pela sua determinação. E junto às minhas palavras, as palavras da Cleide, que acabaram de chegar aí, as palavras da Silvana, né? De super parabéns para você e tudo. E mais parabéns pela sua resiliência, né? E pelo seu papel nessa resistência feminina de entrar nos lugares que as mulheres têm direito de entrar e têm direito de estar, porque a gente tem direito de estar onde a gente quiser, não é uma regra e uma lei que nos que diga que mulher não pode fazer isso ou aquilo.
né? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por você ser quem você é, essa pessoa maravilhosa que você é, porque você é um ser humano admirável, não é? E parabéns pela sua militância também, né? Não só pelo trabalho como árbitra. Eu só tenho a agradecer muito a todo mundo. Dizer para vocês também que essa live vai ficar no IGTV. Essa live também vai subir para o canal do YouTube, também fica lá e depois vai para o podcast. Então, se você não pode assistir no Instagram, ou então você quer que alguém assista no Instagram, mas essa pessoa não tem conta no Instagram, a pessoa pode assistir no Mulheres da Sexta. E se ela não tem tempo de assistir, ela pode ouvir no podcast, entendeu? Então, conhecimento sendo aí veiculado de todas as formas possíveis para a gente poder contribuir para a visibilidade da mulher no esporte, não só como atleta, mas como dirigente, como árbitra, como comentarista, como narradora, nesse universo imenso aí que é esse espetáculo social que é o esporte. Então a gente só tem a agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente e dizer que essa live vai estar lá disponível. Semana que vem nós temos aí o China de Campinas, que é um grande colaborador do esporte feminino, trabalhando com basquete há muitos anos, né? Vai estar aí conversando com a gente. Só que não vai ser na quinta-feira, será na quarta-feira, às 18h30, porque eu não poderia fazer lives na quinta na semana que vem. Mas na próxima semana tudo volta ao normal. Maio a gente tem surpresa, dia 6. A gente não vai contar tudo, só metade. Nem metade, a gente vai contar um terço do que vai acontecer. E esperamos vocês. Tá bom? As últimas palavras são suas, Pamela. Bom, primeiro queria agradecer ao pessoal que está aí acompanhando, ficou até agora conosco. E te parabenizar, né, Cláudia, pelo trabalho que tu vem realizando, que é super importante. Agradecer pela honra, né, do convite de estar aqui com vocês essa noite. Não tenho palavras para expressar minha admiração também por ti, pelo ser humano que tu é, e pelas tuas lutas também, pela tua resistência nesse meio. A gente sabe o que enfrenta. Então, parabéns mesmo pelo teu trabalho. E queria deixar registrado também que eu sou só uma árbitra no meio de tantas outras que estão aí atuando e que abriram as portas para mim. E gostaria de representá-las na figura da Renata Scheffer, que está nos assistindo agora há pouco. Foi uma grande árbitra aqui do nosso Rio Grande do Sul, uma assistente, uma grande amiga, também foi um grande exemplo aí que a gente teve aqui na nossa arbitragem no Rio Grande do Sul. Dentre tantas outras árbitras, Edna, Débora, Charlie e outras mais. E agradecer especialmente a professora Silvana também, que me oportunizou a conhecer melhor, né, esse mundo e me mostrou outra forma de enxergar, né, as mulheres no esporte. Isso me formou como mulher, como pesquisadora e também como profissional. Então, agradecer muito e espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades. Ah, com certeza. Estamos aí trabalhando, né? No Comitê Esporte. Isso aí. Então tá bom, querida. Muito obrigada mais uma Obrigada, vez. Cláudia. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Aproveitem aí, Boa final de noite. semana. Descansem. E até, Até até quarta-feira, né? 18h30, tá bom, gente? 18h30. 18h30, quarta-feira, China. Não se esqueçam. Um abraço, Pamela. Obrigada. Tchau, tchau.